Aproveito então para dar as boas tardes a todos e também as boas-vindas a esta quinta sessão das Career Conversations. Voltamos aqui a estar juntos neste espaço de conversas com significado, em que desafiamos os paradigmas sobre a vida profissional e a realização e abordamos os tópicos sobre os quais pouco se fala, mas abordamos-los de uma forma natural. Boa tarde a todos, bem-vindos. Alguns dos que aqui estão hoje já nos conhecem, acabámos de ver aqui alguns nomes conhecidos. Para outros, eu queria dar nota de que eu sou Paula Neves, estou com a Lourdes Monteiro e nós colaboramos juntas no projeto de Career Redesign e o nosso grande propósito é apoiar as pessoas na conquista da sua realização profissional. Isso. Como é habitual, connosco também está hoje a Alexandra, que é a nossa Career Conversation Host. A Alexandra irá gerir os vossos comentários e perguntas no decurso desta conversa e, portanto, é natural que ouçamos a sua voz ao longo da sessão ou mais para o fim. Alexandra, convido-te a dares aqui as boas-vindas aos nossos participantes. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma viagem aqui a um tema de carreira e para que esta viagem seja bem sucedida para todos, peço que mantenham as câmaras e o som desligados. No final vamos ter aqui um tempo para perguntas e respostas e, entretanto, qualquer pergunta e resposta podem colocar no chat, disponível para todos, ou se quiserem dirigi-la só a mim por questões de confidencialidade, podem também optar por essa opção. E agora, aproveitem. Obrigada, Alexandra. Obrigada, Alexandra. Senti aqui quase que estamos a embarcar numa viagem, agora que não é possível andar de avião, embarcamos de outra forma. O tema de hoje, que é proposto aqui em jeito de pensamento, é já investi tanto, armadilha para não mudar. E para clarificarmos este tema, os tópicos que nós vamos abordar são os seguintes. Em primeiro lugar, conhecer e compreender o que é esta armadilha, quem é que são as pessoas que se ressentem desta armadilha, quais são os fatores que nós, de acordo com a nossa experiência, intensificam o problema e quais são as nossas recomendações. Isso. Então, afinal, de que armadilha é que nós estamos a falar que se suporta neste pensamento já investi tanto? Desde já convém clarificar que tudo começa com uma constatação. A pessoa fez um certo percurso, nomeadamente determinadas escolhas de cursos, de projetos, de experiências profissionais, a pensar numa determinada carreira ou num determinado tipo de funções que queria assumir. Só que, ao desempenhar essas funções, para as quais se preparou ao longo de diversos anos, começa a ter sinais claros que não é aquilo. Afinal, falta ali qualquer coisa. E dá por si a ambicionar pelo horário de saída, pelos fins de semana, para se sentir conectado ou conectada, e afinal, porque afinal aquela opção não preenche. Sendo que, pelos critérios habituais da sociedade, não haveria motivos para a pessoa se sentir assim, porque em muitas destas situações, esta carreira e esta função paga consideravelmente, a equipa até é aceitável e até há condições para trabalhar. Então, eu acredito que quem nos está a ouvir se esteja neste momento a questionar onde é que está, afinal, a armadilha, verdade? Pois bem, esta armadilha manifesta-se quando nós temos evidências factuais e muito claras de que a função ou a situação atual que estamos a viver é entediante ou é insatisfatória e que há outras opções que nos são mais estimulantes. Só que, e há um que, estas opções vão numa direção que é completamente distinta daquela que nós fizemos até agora. Isso. E quando as pessoas se apercebem disso, começam a ponderar em todo o tempo e investimento que acreditam que será necessário para chegar a esse novo destino que lhes parece mais estimulante. E isso torna-se de tal forma, esse pensamento do tempo e do investimento que imaginam estar envolvido, torna-se de tal forma desencorajador que a maioria das pessoas decide acomodar-se à situação atual. E é exatamente aqui que reside a armadilha, porque essa decisão traz um preço. Quando nós vivemos frustrados em qualquer papel, seja ele qual for, isso virá ao de cima, inevitavelmente, noutras áreas da vida e também na pessoa que nós próprios nos tornamos, porque todos nós temos o potencial de nos tornarmos pessoas amarguradas e ressentidas, dependendo das circunstâncias e das decisões, das circunstâncias que nos rodeiam e das decisões que nós tomamos para nós próprios. E já para não falar que há aqui também uma consequência inevitável,
que é a dificuldade que as pessoas vão sentir em evoluir no papel que terão hoje, e também no risco de haver uma perda de qualidade no seu desempenho. E eu diria, esta armadilha pode ser acentuada também quando nós ponderamos no investimento que a organização já fez em nós. Ou seja, se a organização onde nós estamos, se a empresa onde nós estamos, já investiu na nossa formação, já fizemos certificações A ou B, ou até quem sabe, por exemplo, um MBA, isso tende a fazer-nos hesitar ou a ter receio de uma saída quando lá está. Já se investiu tanto neste caminho profissional, nós já investimos o nosso tempo, a nossa energia, e a organização já investiu o dinheiro na nossa capacitação, e portanto nós sentimos-nos mal com isso. Só que este raciocínio é mesmo uma armadilha, isto é um sabotador, porque se nós pensássemos sempre desta maneira, a verdade é que nunca ninguém saía de projeto nenhum, porque a partir do momento em que nós entramos há sempre um investimento, há sempre um investimento de ambas as partes. E nós não nos podemos agarrar a isto como critério de decisão. É um bocadinho como vivemos numa casa arrendada e nunca nos permitirmos mudar para outra casa porque já pagámos tantos meses de renda. Ou doarmos uma roupa que já não nos serve e que não nos fica bem só porque foi cara, ou pior ainda, não fechar um negócio e continuar a dar prejuízo, já se investiu imenso nele. E, portanto, isso para dizer que esta armadilha surge em vários aspectos da nossa vida quando, ou sempre que nós equacionamos libertar-nos de alguma coisa. Olha, adorei as analogias que acabaste de fazer, que ainda não me tinham ocorrido, mas realmente é mesmo assim como estás a referir. E é por isso mesmo, e pela forma que acabaste de pôr a questão, que partilho que existe aqui uma forte probabilidade de todos nós, sem exceção, nos tornarmos reféns desta armadilha. Mantendo presente que todos somos potenciais reféns desta armadilha, complemento ainda que da nossa experiência, as pessoas em quem nós denotamos manifestar com mais frequência os efeitos desta prisão, desta armadilha, são as pessoas mais jovens, aquelas que têm hoje entre os seus 24 e os seus 30, nessas faixas etárias, os dos 20 e 30. Sabes, eu até acho que é mais cedo, e digo porque eu sou mãe de uma jovem com 19 anos, que entrou agora na universidade, e da amostra que eu tenho visto dela e dos colegas dela, eu apercebo-me que eles todos têm um enorme receio de abandonar escolhas feitas este ano, e há imensos jovens dentro desta idade com dúvidas acerca da escolha que fizeram, porque qual é que é o receio? Acham que assim vão deitar fora todo o ensino secundário e o percurso que fizeram até agora. Mas voltando à nossa experiência de acompanhamento no Career Redesign, as pessoas que hoje têm entre os 24 e os 30 anos, começaram aí aos seus 15, 16 a preparar-se para uma determinada direção de carreira. E muitas vezes nesta fase inicial não é muito claro, não sabem qual é que vai ser o percurso, fazem opções genéricas para poderem ganhar tempo de escolhas, não é? E à medida que vão fazendo o seu percurso vão ganhando uma ideia um bocadinho mais definida do que é que querem fazer. Só que chegadas lá, depois sentem o tal vazio, a tal ausência de sentido para elas próprias. Sim, porque não é fácil, não é? E eu percebo quando tu dás o exemplo da tua filha, não é fácil as pessoas com idades mais jovens, também lhes falta um bocadinho de mundo, não é? Para perceberem quem são e para perceberem o que é que querem, e é-lhes pedido que tomem decisões muito cedo. E eu falo por mim, não é? Que entrei na faculdade com 17 anos, era uma miúda. E realmente nós notamos na história das pessoas, que é algo que nós trabalhamos sempre, notamos de facto a partilha que fazem, que é aquela escolha não comprometedora. Começam por escolher áreas suficientemente abrangentes e depois devagarinho vão afunilando, mas a maior parte das pessoas, e claro, o tipo de pessoas que nós acompanhamos, inevitavelmente acabam em situações que não faz sentido para elas. E eu aqui não resisto a dar até aqui o meu próprio exemplo, o exemplo da minha história pessoal, que quem quiser sabê-la em detalhe, ela está disponível quer no site, quer na amostra gratuita do livro que está disponível se a quiserem descarregar, em grande detalhe. Eu sou um desses casos, eu optei pela área das ciências quando andava no secundário, e porque eu sempre fui muito curiosa, eu sempre quis perceber o porquê das coisas, e optei por, ao entrar com 17 anos para a faculdade, optei pela área da química. Tinha mais simpatia por essa área em comparação com as outras áreas das ciências. Só que eu confesso que, apesar de ser uma área interessante para mim,
nunca foi aquele deslumbre, não é? Nunca me encheu as medidas. E quando eu estava na faculdade, eu recordo-me que ia fazendo projetos com os professores, ia fazendo outros projetos em paralelo na minha vida pessoal, e isso fez-me perceber que eu queria fazer uma carreira na indústria com um critério muito claro, que era eu queria ver o impacto do meu trabalho de uma forma imediata. Isso foi algo que estava muito claro para mim. E então dei todos os passos que me permitiram concretizar esse objetivo. Só que eu sei que isso não te trouxe realização. Pois não, senão nós não estaríamos aqui hoje, não é? Na verdade, eu fui percebendo que, apesar de ter dado os passinhos todos certos para trabalhar, e sempre tive trabalho, e sempre consegui ser bem-sucedida nesse trabalho, o que aconteceu foi que eu fui percebendo, ao longo dos anos em que eu desempenhava funções na minha área de base, que eu não tinha motivação nenhuma, e quando digo nenhuma, era mesmo nenhuma, no meu dia-a-dia para o trabalho que eu fazia. E o meu foco estava sempre noutras atividades, e vou falar aqui em particular do exemplo de uma organização na qual eu colaborei durante muito tempo. Nessa função que eu tinha, o meu foco estava sempre noutras atividades que nessa organização elas não eram valorizadas. Pelo contrário. E de uma forma inconsciente, porque eu não tinha o autoconhecimento que eu tenho hoje, eu dedicava imenso tempo e energia na gestão das equipas e na implementação de mudanças. Só que em vez de fazer isso de uma forma técnica, fundamentada e orientadora, eu optava por estratégias que eu estudava proativamente para influenciar as pessoas a serem elas próprias, a experimentarem formas novas de fazer as coisas. Isto era completamente diferente daquilo que os meus pares e as minhas chefias queriam e faziam, e por causa disso eu tornei-me alvo de crítica. E comecei-me a sentir uma outsider, não é? Comecei-me a sentir um ET, mesmo tendo resultados extraordinários. Portanto, aquela organização e aquela cultura não aceitava a minha forma de estar. E diz-nos lá, Lourdes, como é que, perante essa experiência que estás a partilhar, como é que a armadilha de que estamos a falar hoje te aprisionou? Olha, de diferentes maneiras, e aproveito a tua pergunta para introduzir aqui um dos tópicos da conversa de hoje, que são exatamente os fatores que intensificam o problema, não é? A armadilha. O primeiro fator, e nós já falámos deste fator noutras Career Conversations, que é por demais evidente, quer no meu caso, quer nos casos que acompanhamos, são as expectativas dos outros, em particular dos pais ou dos familiares que financiaram a nossa preparação para a carreira em que estamos hoje. Há um receio de crítica, há um receio de não sermos compreendidos, também temos até medo de entrar em conflito, se assumirmos perante essas pessoas que aquilo que nós escolhemos até ali, afinal de contas, não era o certo para nós. E isso leva-nos a entrar num paradigma de resistência e a empurrar para a frente com a barriga o problema e a tentar conviver indefinidamente com a situação. E foi isso que te aconteceu, isso aprisionou-te durante algum tempo, pelo menos. Só Sim. que nestas coisas, mais cedo ou mais tarde, a verdade acaba por vir ao de cima. Pois é. E eu, ainda por cima, sentia-me cada vez mais infeliz, não é? A fazer o que eu fazia. E a certa altura, o grau de angústia, é que não era infelicidade, era mesmo angústia, começou-se a notar muito associada à perda de desempenho nos assuntos de cariz técnico, porque o que é que eu fiz? O que a maioria das pessoas tenta fazer, que é tenta ser igual aos outros. O pior erro que se pode cometer é esse. E então os meus colegas faziam as coisas de uma forma exímia e super motivados, e eu fazia aquilo com enorme esforço e com falhas. Então isso afetou a minha autoconfiança, naturalmente, e de facto eu percebi que o problema estava a atingir aspectos muito mais profundos do que eu inicialmente pensei. E há aqui que falar de um outro fator que intensifica o problema, que é quando nós começamos a perceber o que é que nos estimula e em alternativas para sairmos da situação, porque às tantas o nível de desconforto é tão grande que a única maneira que nós temos de encarar o dilema é começando a pensar nas alternativas que temos. E de facto lembro-me que na altura comecei a pensar, ok, eu já percebi que o que me interessa é a gestão da mudança, a gestão de equipas, mas não foi nada disto que eu fiz, não foi nisto que eu me formei. Então e agora? Vou ter que tirar outro curso? E portanto, aqui está outro fator que intensifica o problema, ou seja, a formação,
que nós acreditamos que será necessária para nos prepararmos para fazer aquilo que ambicionamos. E eu considero que esse fator é de grande relevância. Nós, pela experiência que temos, das pessoas que acompanhamos, as pessoas assumem muitas vezes que têm de fazer cursos académicos muito compridos para poderem fazer essa transição, e nós sabemos que isso até pode ser assim ou não. Ou seja, isto em parte é muito estimulado pela cultura que está em vigor e que afirma que nós, para podermos assumir que somos competentes numa determinada área, temos que ter um diploma que formalize isso. Ora, isso não é verdade e tu e eu somos o exemplo disso. Há muitas formas de formalizar ou de fortalecer competências que nós temos e que são igualmente válidas, como, por exemplo, cursos de especialização, cursos técnicos, experiências que nós desenvolvemos em projetos paralelos, mentoria até, por exemplo, e, portanto, muitas vezes estes percursos alternativos a um percurso académico formal são muito mais ricos do que uma licenciatura. Sem dúvida. E outro aspecto que reforça o que estás a dizer, Paula, é que as pessoas se focam em demasia naquilo que não têm e não fazem uma análise de todas as aprendizagens e experiências que já tiveram ao longo da vida e que lhes demonstrem as competências de base que já poderão ter para o seu foco de futuro. Eu lembro-me bem, já noutra vida, porque eu já tive várias, não é? Apesar de ser uma pessoa ainda relativamente jovem, eu tenho 46 anos e, portanto, tudo isto aconteceu para trás, não é? Portanto, isto para vos dizer que é possível lidar com todos estes desafios. Eu lembro-me bem, numa viagem que fiz, que quando assumi funções de consultora e formadora nas áreas comportamentais, lembro perfeitamente de me sentir uma verdadeira impostora. E, aliás, já falámos do síndrome do impostor na última Career Conversation. Se ainda não ouviram, convido-vos a ir ao nosso site e ouvir. Quando eu entrava em ação no terreno e tinha que dar a cara nas formações que fazia, eu tive grandes surpresas, porque eu descobri que tinha tido experiências e vivências enquanto gestora de equipas e enquanto alguém que geria mudanças, que faziam muito mais pela aprendizagem dos meus clientes do que os conceitos formais em si que eu estava ali a advogar. E tudo isso me demonstrou o quão enganada eu estava acerca do meu nível de preparação e do ponto em que estava a partir. E isso para mim foi muito importante. E tu estás a tocar aí num conceito sobre o qual nós falávamos no outro dia, que é o conceito de competências transferíveis. Eu ia-te pedir para explicares o que é que isso é. Claro, e que é um conceito que já se começa a ouvir falar por muitos profissionais nas nossas áreas de trabalho, mas que a maior parte das pessoas não sabe bem o que é. Basicamente, as competências transferíveis têm a ver com tudo aquilo que nós já fizemos, ou melhor, aprendemos a fazer em contexto profissional ou noutros contextos que não profissionais e que nós sabemos fazer e em relação às quais já poderemos ter tido algum tipo de feedback positivo sobre o nosso desempenho ou sobre o nosso impacto. E, portanto, são experiências que nos demonstram que sabemos fazer algo e que os outros reconhecem isso mesmo, e que pode esse conhecimento e essa competência ser transferível para outras áreas de trabalho ou para outras funções, mesmo que sejam distintas daquela que nós temos hoje. E é nisso que nós devemos focar-nos. Sem dúvida. E aqui convém ter presente que para que esse exercício seja assertivo e concreto, é absolutamente relevante nós podermos descolar-nos dos títulos. Sou advogado, sou contabilista, sou designer, e em vez disso mergulhar na nossa história de vida e fazer a ponte entre aquilo que já fizemos e o conteúdo das funções ou dos trabalhos que nós nos vemos a fazer no futuro. Sim, e isto quer dizer que há aqui duas aprendizagens vitais a fazer para também sistematizarmos o que estamos a partilhar até aqui. Quem neste momento sente que aquilo que faz hoje não é aquilo que o ou a preenche, tem dois desafios nucleares que são essenciais para alcançar a realização. O primeiro é identificar respostas concretas sobre possíveis novos rumos, porque convém termos presente que a maior parte das pessoas sabe que não é isto, mas não sabe ainda o que é. Portanto, esta é outra parte do problema e provavelmente até podemos fazer uma career conversation sobre esta outra parte do problema. Mas quando já há clareza sobre novos rumos, possíveis novos rumos, então é aí que é importante identificar as competências transferíveis
para essas possibilidades. Então, para sistematizar, até aqui nós já abordámos 2 fatores intensificadores desta armadilha que estamos a tratar. Um são as expectativas dos outros. O outro são as convicções, diga-se sem fundamento, sobre as qualificações que são necessárias no futuro ou o foco enviesado naquilo que nós não temos. Há um terceiro fator que vamos abordar agora, que é a idade. Nós temos evidências que as pessoas entre os 23 e os 30 anos, aproximadamente, têm ou sentem maior intensidade, ou sentem com maior intensidade esta questão. E isto é compreensível. Porquê? Porque olhando em retrospectiva para o seu tempo de vida e vendo bem as coisas, a maioria da vida destas pessoas foi passada a investir na situação atual em que estão neste momento. Pois, e convém ter presente aqui outra coisa, não é? Que é a questão da agravante cultural. Porque existe a pressão generalizada que nós, até aos 30, 40 anos, devemos chegar ao topo da carreira, não é? E nos tornarmos nos melhores naquilo que fazemos. E isso é algo que as pessoas pensam que não é compatível com desvios de percurso. E, portanto, o que imediatamente surge na maioria das mentes é, bem, se eu fizer agora aqui um desvio, portanto, isto é um retrocesso, portanto, eu não vou chegar, não vou ter a tal possibilidade de me destacar e de chegar ao topo da carreira, o que quer que isso seja. Isso também é um conceito que tem muito que se lhe diga, se calhar daria outra career conversation. Eu estou a ter aqui ideias hoje. Completamente. E também começam a pensar nas eventuais perdas, não é? Com base em comparações. Por exemplo, eu até já domino aquilo que faço, não é? Muita gente poderá pensar assim, eu sei fazer isto, eu domino o que eu faço, se eu for mudar para outra coisa qualquer, nessa mudança vou passar a ser júnior e provavelmente não vou ser tão performante como os outros que fizeram aquilo desde sempre. E, portanto, isto é o tipo de pensamentos que as pessoas têm com muita frequência. Novamente aqui eu vou dar o meu exemplo. Quando eu, nesta outra empresa em que eu estava a trabalhar enquanto consultora e formadora, a maioria dos meus colegas consultores vinham das áreas da psicologia e da gestão. E portanto, isso para mim, lá está, fazia parte da minha sensação de me sentir impostora. Eu vinha de química. Só que foi tão interessante, porque a minha curva de aprendizagem, de desempenho, teve um ritmo absolutamente surpreendente, quer para mim, quer para a organização. E rapidamente eu comecei a ganhar um lugar de destaque, coisa que eu não esperava, nem eles, não é? Portanto, foi uma surpresa para todos nós. Isto para dizer que aquilo que está em nós pode não estar nos outros. As experiências que cada um de nós vive, elas são únicas e dão-nos mundo. E todos as temos. E há experiências que fazem mais diferença do que outras para aquilo que será o nosso novo trabalho. E não nos podemos esquecer disso. E, portanto, isso é fundamental e nós só valorizamos aquilo que é formalizado por um papel passado por alguém, não é? E isso é uma visão redutora da questão. Depois há aqui outro aspecto, que é quando nós temos possibilidades que nos estimulam, geralmente associado a isso vem também um significado diferente. O que é que isso representa para nós? E vem também o propósito. E quando nós temos propósito no que fazemos, podem ter a certeza que a forma como nós vivemos a nossa relação com o trabalho, ela muda completamente. E ganhamos uma resiliência que nós não imaginaríamos em relação a algo que não nos motiva. Então, de facto, nós descobrimos recursos em nós. E com isso também descobrimos que a forma como estamos é diferente da forma como os outros estão e que provavelmente temos muito mais impacto nessa função do que os outros que não têm propósito na função que têm. Sem dúvida, e nós já assistimos a isso tantas vezes. Lourdes, tu estavas a referir as perdas que nós associamos à mudança de percurso. Eu aproveito para complementar aqui com outros exemplos, como seja, por exemplo, o receio da perda de remuneração ou até da perda do acesso a oportunidades por estarmos a começar este novo percurso, esta nova carreira mais tarde. E nós temos evidências de casos de pessoas que nós acompanhamos em que isto não é necessariamente assim. Porque, e reforço que estamos a esquecer de identificar experiências e competências que temos que são transferíveis para o novo percurso que queremos fazer. Portanto, a nossa recomendação aqui é, primeiro, parar e fazer uma análise daquilo que já se tem. Sim, esse é como eu estava a referir há pouco, não é? É um exercício vital,
que nós até convidamos todas as pessoas que nos pedem ajuda para fazerem, não é? Porque é determinante para construir uma base realista do ponto de onde se está a partir. E isso é muito mais produtivo do que os filmes dantescos que nós tendemos a fazer dentro de nós e que nos aprisionam uma relação que não nos preenche, não é? Sem dúvida. E nós já fomos dando aqui um conjunto de recomendações e eu gostava de acrescentar aqui mais uma sugestão. Oh, Paula, eu já agora vou aproveitar que tenho aqui o sol a bater. Agora só resolveu aparecer, eu vou só fechar ali a persiana, volto já, continua com as recomendações. E eu estava aqui a pensar, eu estava a ver o sol, estava a ver quando é que isso ia acontecer. Nós já fomos de facto dando aqui algumas recomendações. Tenho aqui uma sugestão que gostava de acrescentar. A maioria das pessoas que está aqui entre os seus 20 e os seus 30 anos costuma rodear-se, isto é um fenómeno natural, de pessoas dentro das suas faixas etárias. E muito provavelmente não conhece ou não contacta com frequência com pessoas mais velhas que estejam realizadas nas suas áreas. E, portanto, isso também enviesa, Lourdes, a interpretação da situação. Não é? Sem dúvida. À nossa volta. Sem dúvida, ainda bem que estás a falar disso, Paula. Ainda havia tempo de apanhar. E isso é algo que nós incentivamos todas as pessoas a fazer em todo o tipo de processos, é identificarem pessoas que não conhecem e que já fazem o que as pessoas se veem a fazer no seu futuro, quer tenham a sua idade ou até sejam mais velhos, e que tenham partido, e isto é que é importante, de um background, de uma experiência prévia em nada relacionada com a carreira atual, e procurar informação sobre essas pessoas ou até chegar à fala com elas e saber como é que conseguiram chegar onde estão hoje. Eu quase diria que estes são aqui uma espécie de mentores informais. Se calhar não sabem que estão a ser nossos mentores, mas estão a dar-nos exemplos muito relevantes que nos permitem validar que aquilo que queremos fazer é possível, é viável e pode ter sucesso. Aliás, esse é o mote de imensos livros, podcasts disponíveis que existem hoje em dia sobre mudança, nomeadamente o podcast Quer Póssimo de Carreira, que algumas pessoas que estão aqui presentes já conhecem, mas há outros, por exemplo, o podcast Mais Novos do que Nunca, que era conduzido pelo Pedro Rolo Duarte na Antena 1 e no qual tu foste entrevistada em tempos. Sim, sem dúvida. E é mesmo muito, muito relevante que todos os testemunhos sejam partilhados para nos ajudar a desconstruir barreiras que são muitas vezes inúteis à vivência de uma vida plena e com significado. Eu não quero com isto dizer que a vida é perfeita e que não vamos ter dificuldades, porque elas vão aparecer. Só que a forma como nós lidamos com elas, quando acreditamos em algo com o qual nos identificamos e temos um propósito, é completamente diferente. E isso faz-nos sentir pessoas capazes. E, no limite, isso é o que todos procuramos, não é? Sentir-nos capazes. Tu tens até uma frase do Alain de Botton, da School of Life, não é? Queres Sim, lembrar-nos? Tem uma frase que eu gosto muito. O Alain de Botton é o fundador da The School of Life, eu já o referenciei por diversas vezes, é uma das pessoas que eu admiro e, portanto, é uma espécie de mentor informal para mim. Por acaso, já tive a oportunidade de o conhecer pessoalmente quando eles fizeram a conferência em Lisboa. Não foi por acaso, eu organizei a minha vida para lá estar, portanto, e para o conhecer. E, de facto, ele tem uma frase muito boa que diz: nós na vida não precisamos de alcançar tudo, só precisamos de alcançar aquilo de que nos sentimos capazes. Exatamente. E nós estamos aqui a chegar à altura de fechar a nossa conversa e abrir o espaço para as questões e por isso, assim, aqui em jeito de síntese, eu queria lembrar que a armadilha de que nós falámos hoje manifesta-se nas pessoas que fizeram um investimento, ou sobretudo nas pessoas que fizeram um investimento de preparação para a carreira na qual estão hoje. E perante a evidência de que esta carreira já não lhes serve, resistem à possibilidade de explorar uma mudança face aos custos e às perdas que imaginam que possam ter. Por outro lado, esta armadilha pode afetar todos, mas nós notamos que ela surge com maior frequência nas pessoas que estão entre os 20 e os 30 anos. Os efeitos são intensificados por fatores como, por exemplo, o receio de desiludir, o receio de entrar em conflito com pessoas que nos apoiaram ou que financiaram as nossas escolhas até aqui, o partir do pressuposto que tenho que tirar um curso académico muito longo e dispendioso para poder mudar de percurso, e também por olhar, quando eu olho para o tempo que implica a preparação da mudança,
faça tudo aquilo que eu fiz até hoje. E, portanto, este é um terceiro fator intensificador. Sim, então a Paula falou aqui dos fatores intensificadores e da armadilha em si, eu vou falar das recomendações. Então, em síntese, o que é que nós vamos recomendar? Bem, para já, aceitar que isto está a acontecer, que de facto estamos a sentir um vazio, estamos a sentir que a nossa relação profissional não é plena. E quanto mais cedo aceitarmos, mais cedo podemos mudar isso, porque o adiar a situação intensifica muito o problema, não é? Já me chegaram, nestes 7 anos de trabalho que tenho tido, já me chegaram pessoas que adiaram o problema durante 1 ano, 2, 5, 6, 10, e quanto mais adiam, mais difícil é trabalhar a mudança, porque a pessoa perde muitos recursos, e eu falo por mim, também já me vi nessa situação, no primeiro exemplo que dei hoje aqui na Career Conversation. E portanto, em jeito de provocação, eu sugiro-vos que se façam vocês próprios a seguinte questão. Se eu não estivesse nesta situação profissional que eu tenho agora, por exemplo, se eu não fosse advogada, ou não fosse contabilista, ou não fosse arquiteto, ou fosse o que fosse, quanto é que eu estaria disposto ou disposta a investir para me tornar naquilo que eu sou hoje? Esta é a pergunta que eu deixo no ar, não precisam de responder agora, é para vocês pensarem. É para pensarem. Para pensar. Se a resposta for nada, eu não investiria nada, eu não voltaria a investir, hoje investiria em algo completamente novo, então não vale a pena estar em negação, está mesmo a hora de mudar, ok? Então esta é mesmo aqui uma provocação que vos lançamos, não é? Eu diria, Lourdes, a verdade liberta, e portanto assumam que é verdade e libertem-se. É tão bom quando a gente larga a carga, não é? O peso emocional que nos apoquenta há tanto tempo, é uma sensação de libertação muito boa. Depois da fase da aceitação, o que é que vem a seguir que nós recomendamos? Avaliar o que é que já tem em termos de conhecimentos, de experiências, de competências, que quer levar daqui para a frente. E também decidir aquelas que não quer mais fazer, que não quer mais lidar com isso, estão no seu direito. Portanto, quais é que eu quero levar daqui para diante? Okay? O que é que eu levo na minha mochila, no meu kit de ferramentas para a mudança? Depois, também encontrar outras formas, isto sempre com o pressuposto que já tem os cenários possibilitadores e estimulantes à frente, não é? Que já têm direção, porque este exercício é difícil de fazer se não há direção. Uhum. Agora, a outra recomendação é encontrar diferentes maneiras de se prepararem para colmatar eventuais faltas ou gaps que não passem necessariamente por tirar uma nova licenciatura. E para isso, recorrer a outras pessoas que já fazem o que vocês se veem a fazer e perceber o que é que foi preciso para chegar lá, mesmo partindo de backgrounds diferentes. Para finalizar, antes de passar aqui novamente à Paula, eu gostaria de dizer uma coisa que eu penso muitas vezes sobre isto, e eu e a Paula falamos muitas vezes sobre isto, e a Alexandra também. De uma forma geral, nós em Portugal temos uma baixíssima literacia em gestão de carreira. E é por isso que nós desenvolvemos todos os processos de trabalho que desenvolvemos, o acelerador, o career design, precisamente para passar as ferramentas às pessoas para conseguirem, de forma autónoma, navegar melhor perante os obstáculos ao longo da sua vida ativa. Porque eu vou-vos dizer uma coisa, conhecimento é poder. E se nós queremos ter mais rédeas na nossa vida, nós precisamos mesmo de investir em conhecimento de gestão de carreira. E gerir carreira não é fazer escolhas no que está a dar. É muito mais do que isso. É perceber quem é que nós somos, quais são as características dos ambientes de trabalho que nós valorizamos, que estão alinhadas com as pessoas que somos, quais são as áreas de interesse que nós temos na nossa vida, que temos predisposição para aprender, onde é que isso tudo se cruza. E, portanto, é preciso muitíssimo mais coordenadas do que aquilo que o mercado pede. E é por isso que tanta gente está infeliz no seu trabalho, e é por isso que os portugueses, e em Portugal particularmente, os níveis de produtividade e desempenho nas organizações continuam a ser tema. Tudo está relacionado. Portanto, se querem mudar a vossa vida, invistam em vocês, invistam em conhecimento sobre literacia de carreira, connosco, com outras pessoas que vocês possam seguir, mas façam, porque é aí que vai residir a mudança. Exatamente.
E gerir carreira é muito mais do que ter o currículo atualizado e de vez em quando ir ao LinkedIn e ver o que é que está a dar, como tu explicaste muito bem. É muito mais, é um exercício muito mais do que isso, e é também assumir, tu dizes muitas vezes, é uma maratona, não é um sprint, e é assumir que aquilo que era verdade há 5 anos atrás pode não ser verdade hoje. Sim, e o Covid vai-nos ensinar isso, não é? Para quem não tinha percebido, agora já percebe, não é? Porque realmente temos situações de pessoas e de empresas que foram fortemente afetadas, e temos pessoas e empresas que nunca tiveram tanto trabalho e tantas solicitações como até hoje. Portanto, isto são tempos nunca antes vividos, e portanto isto mostra mesmo que o mundo está a mudar, e que nessas mudanças há oportunidades, não há só perdas. Ou seja, o contexto muda e nós também mudamos. Nós estamos a concluir e para quem se registou e assistiu a esta Career Conversation, nós temos o benefício habitual, que é partilharem connosco a vossa situação profissional. E nós vamos dar-vos feedback personalizado, mas só para quem, atenção a isto, só para quem responder até ao dia 8 de fevereiro, inclusive, que é a próxima segunda-feira. O feedback poderá passar, por exemplo, por sugestões de ações que vocês podem desenvolver, outros serviços. Por exemplo, se a vossa partilha demonstrar que, ou a nossa recomendação pode inclusivamente passar por serviços que estejam fora do nosso âmbito de atuação. Como não somos competentes, somos as primeiras a dizê-lo. Portanto, mandem-nos a vossa informação, partilhem convosco a nossa situação profissional até ao dia 8 de fevereiro e nós damos feedback personalizado. À semelhança, portanto, temos aqui um segundo miminho, e à semelhança da última Career Conversation, nós preparámos não um, mas 2 exercícios para vocês poderem aplicar em vocês próprios sobre este tema e que vos podem ajudar a refletir e a criar uma perspectiva mais consciente e apoiar-vos a agir. Portanto, estejam atentos ao vosso e-mail. Nós vamos abrir as questões às pessoas. São também bem-vindos todos os comentários e feedback que queiram dar-nos a esta iniciativa e, portanto, coloquem as vossas questões no chat, já estão lá algumas, ou se a questão da confidencialidade for um tema, coloquem-nas à nossa Career Conversation host e sabemos que este pode ser uma questão. Então, Alexandre, esta é a fase em que nós estamos desejosos de ouvir a tua voz. Há perguntas ou comentários para nós? Há muitas perguntas e comentários. A primeira pergunta prende-se com outra armadilha, a armadilha de transitar para uma área que é difícil ou mal paga. Como contornar essa armadilha? Ok. Transitar para uma área difícil ou mal paga. Bem, ou mal paga em Portugal, pelo menos. Pois. Não há vontade de emigrar. Para uma área difícil ou mal paga. Bem, o que é que será esta? O que é que isto quererá dizer? Uma área difícil ou mal paga? Áreas mais artísticas, por exemplo, áreas de comunicação que são percepcionadas, pelo menos em Portugal, e eu não sei se é só percepção, também terá alguma realidade. Não sei quem colocou esta pergunta, mas se esta pessoa puder dar aqui um bocadinho mais de enquadramento à pergunta para nós conseguirmos responder, porque assim fica difícil de conseguirmos devolver. Ia pedir que mais um bocadinho de enquadramento e sugeria passarmos à próxima pergunta ou comentário enquanto a pessoa nos dá aqui um bocadinho mais de enquadramento. Ok. Muito bem, então passando aqui para a próxima pergunta, é uma pergunta, um comentário, que é: a mudança também abrange muitas vezes pessoas com idades superiores, idades acima dos 40 anos, em que já têm mais experiência profissional? Sim, ok, continua, Alexandre, desculpa. Já está? Era só isto? Já está, é um comentário, pergunta de referir que também nessa faixa etária também se abrange a mudança, e também há muito envolvido em que já se investiu, não é? E como é que se vai fazer a transição? Paula, queres responder? Eu aqui diria que, das duas uma, a pessoa com mais idade, das duas uma, ou a idade de facto trouxe-lhe aqui alguma maturidade emocional e trouxe-lhe alguma capacidade de olhar para a sua própria vida com outra perspectiva, e isso é fantástico, porque a pessoa começa a encarar a mudança como, para já está ciente de que tem um conjunto de recursos, está ciente de que é capaz de aprender, se calhar em menos tempo, porque já tem também maturidade intelectual, e portanto a própria pessoa sente-se com mais recursos para poder fazer esta mudança.
E aí a idade é uma coisa boa, portanto, trouxe à pessoa a noção de que pode fazer, de que tem recursos, de que pode avançar, e a pessoa sente-se com mais coragem até para enfrentar a família, que dirá que é louca. Ou a idade pode ter o efeito inverso, que é transformar a pessoa numa pessoa que já baixou os braços e que acha que se calhar já não vale a pena, ou que com esta idade já não vale a pena, que já não vai conseguir aprender, ou o medo e o risco serem exacerbados. Portanto, eu diria que a idade aqui pode dar para os dois lados, é uma faca de dois gumes. Sim, claramente nós com mais idade temos mais recursos do que quando tínhamos, com 40 temos mais do que quando tínhamos 30, com 50 temos mais do que quando tínhamos 40, mas é só se nos permitirmos ter essa abertura, não é? E soubermos colocar as coisas em perspectiva, diria eu. Sim, porque a idade é também uma crença limitadora, não é? Há muita gente que tem esta crença que é, eu como já tenho 40, portanto não posso, ou estou na casa dos 40, não posso fazer mudanças, não é? Não vai haver permeabilidade em termos de contexto de trabalho para alguém com esta idade. Isto é completamente, é mesmo uma crença bloqueadora e que se nós a temos, já estamos a reduzir em mais de 60% qualquer probabilidade de mudança, porque se nós já partimos à cabeça com essa convicção, nós somos os primeiros a boicotar. Claramente. E, portanto, essa é logo a primeira crença que tem que ser deitada abaixo. E até permitam que vos diga que nestes 7 anos, por acaso não tenho a estatística presente, mas nestes 7 anos de trabalho, uma grande fatia dos nossos clientes são pessoas que estão na casa dos 40 para cima. E, portanto, inclusivamente, pessoas na casa dos 50 e dos 60. Portanto, eu costumo dizer, enquanto há vida há esperança. E enquanto nós tivermos o desejo de nos apropriarmos da nossa vida, há sempre algo que é possível fazer-se. Não quer dizer que seja tudo um mar de rosas e fácil, porque não é. E por isso é que a determinação e a vontade de mudança contam e muito, e isso é algo que nós logo no início, quando começamos a acompanhar as pessoas, é algo que nós aferimos, qual é que é o grau, qual é a importância dessa mudança, porque se for só uma coisa que faz cócegas, só uma commodity, um nice to have, então isso não vai acontecer. Portanto, essa mudança tem que ter um significado e isso é infinitamente mais importante do que a idade, acredita. Okay? Entretanto, Alexandra, se me permite, eu estava aqui a ver o comentário, fiquei intrigada com aquele comentário há pouco da armadilha e estava aqui a ver e já vi aqui algum enquadramento adicional. Sim. Pronto, então aqui a pessoa diz: para além da armadilha do investimento que já foi feito na carreira atual, gostaria de saber a vossa opinião sobre a armadilha/bloqueio relacionada com o facto de a área para a qual gostaríamos de transitar ser difícil, mal paga em Portugal, exemplo, áreas mais artísticas, que era o que a Paula estava a dizer, comunicação, etc., não existindo o desejo de emigrar, como contornar este bloqueio. Bom, exatamente nestas situações... Lourdes, desculpa interromper. Depois já tem mais 2 atualizações. A mesma pessoa colocou aqui áreas que sabemos, através do testemunho de pessoas que trabalham nessas áreas, que são, por regra, áreas com baixos salários, poucas oportunidades de trabalho, poucas oportunidades de progressão, ofertas de trabalho são sobretudo em estágios, e a pessoa é mais concreta, diz comunicação social, jornalismo, fotografia, escrita. Certo, ok. E, Lourdes, só mais um ponto acrescentando, que falta aqui um comentário intermédio, que esta pessoa está num cenário em que tem o reverso da medalha, está numa situação segura, bem paga financeiramente. Ok, sim. Portanto, ainda dificulta mais, não é? Ainda dificulta mais. Bem, na verdade, eu costumo dizer que quando a pessoa está num cenário que lhe dá segurança, essa é uma vantagem, não é uma desvantagem. Embora nós saibamos, e também foi tema da outra Career Conversation que nós falámos, que é quero, mas ainda não posso mudar, portanto já não me lembro qual é que era o número da Career Conversation, mas estão todas no site, podem ir ver. Foi a anterior. Foi a penúltima, não é? Pronto. Sim. A questão aqui é a seguinte: quando nós estamos numa carreira que nos dá segurança financeira, eu advogo que essa é uma excelente base para a mudança. Porquê? Porque essa função, a nossa organização, são patrocinadores da nossa mudança. Principalmente e particularmente em situações em que, no geral, o tipo de transição que a pessoa quer fazer, o tipo de mudança, porque transição é outra conversa. Transição é mudar de uma empresa para outra, não é mudar de carreira. Mudar de carreira é uma coisa mais profunda. É mudar a natureza do trabalho, o tipo de atividade que se faz. E essa pessoa está a falar de uma mudança de carreira. E a pessoa está a falar de uma mudança de carreira. Transição é outra conversa.
A transição é mudar de país, mudar de empresa, mudar de setor. Isso não é mudança de carreira, transição de carreira. No caso de mudanças de carreira, estava eu a dizer que ter uma base como uma função estável, se a pessoa conseguir encontrar ferramentas emocionais para conviver com isso, porque é uma questão importante, é de facto um cenário confortável, principalmente quando quer mudar para áreas que, no global, são dados pouco valor, têm menos oportunidades, ok? Porque lhe permite perceber o que é que a pessoa quer nesse novo plano e o que é que não quer. Porque realmente, dentro das várias áreas artísticas, de comunicação, o que for, é importante a pessoa perceber, a nível global, o que é que existe, o que é que já está a ser feito, e o que é que se revê, o que é que não se revê. E, portanto, há muitas vezes aquela questão que é a seguinte: a pessoa começa a ver que as pessoas são mal pagas, que são dados estágios, mas a pessoa não tem que entrar nesse jogo. Não tem de todo. A pessoa pode e deve definir limites para si, que é, não, eu se for mudar, quero mudar para fazer algo que é isto, que eu sei que vai acrescentar este valor às pessoas, e por este valor, o impacto que isto provoca na vida das pessoas é desta natureza e este é o valor abaixo do qual eu não vou fazer isto. E, portanto, a pessoa tem que traçar a linha na areia. Se a pessoa não traça a linha na areia e vai atrás do que os outros todos fazem, o mercado aproveita-se. Claro. E isto acontece, por exemplo, nas áreas artísticas e nas áreas de comunicação. A quantidade de pessoas que são convidadas para fazer apresentações, para fazer peças, para fazer exposições e ganham bola, ganham zero. Mas alguém vai ganhar com isso. E, portanto, muitas vezes os intervenientes que produzem não são recompensados. E de quem é a responsabilidade? É de quem convida ou de quem aceita? A responsabilidade é de quem aceita, porque somos nós que aceitamos estar ali e somos os primeiros a desvalorizar o trabalho que fazemos. Então, se somos os primeiros a desvalorizar o trabalho que fazemos, não se admirem que só tenham convites para fazer coisas à borla ou coisas mal pagas. Portanto, tracem o limite, tracem a linha na areia. A partir deste ponto, eu não faço. E decidam o que é que vocês querem proativamente fazer gratuitamente, que vocês acreditam, que vos apetece, que vos faz sentido. Eu e a Paula fazemos imenso trabalho que nós decidimos que queremos dispor às pessoas, é o caso. Nós fazemos estas Career Conversations gratuitamente, porque acreditamos no impacto positivo que isto vai ter na vida de alguém. Mas quando nos convidam, e já nos aconteceu muitas vezes, fazerem-nos convites que implicam um grau de preparação absolutamente enorme, e eu sou a primeira a dizer: ok, qual é que é o FII? Qual é a compensação? E quando a conversa do outro lado é visibilidade, reputação, isso é ego, é massagem ao ego. Eu não trabalho por massagens ao ego, eu trabalho por significado e por saber que estou ali com um propósito muito claro. E eu prefiro fazer gratuitamente do que uma massagem ao ego, mas digo muitas vezes que não a esses convites. E, claro, torna-me um bocado diferente e disruptiva, mas as pessoas já sabem que têm que passar 2 vezes antes de falar comigo para convidarem para o que quer que seja, porque as coisas têm que ter um significado para nós e nós somos os primeiros a desvalorizar. Portanto, isto para dizer, atenção à permeabilidade ao exterior, quando o discurso é como é que nós lidamos com uma área difícil ou mal paga, estamos a dar o ónus da decisão ao contexto externo. Portanto, o contexto externo domina-nos e nós estamos a tornar-nos vítimas do contexto externo. Portanto, não é esse o paradigma da apropriação de uma mudança. Numa mudança, o paradigma é outro. O paradigma é: eu quero tomar conta do rumo da minha carreira e, portanto, se é para mudar, as regras do jogo vão ser estas e eu vou perceber onde é que está o nicho de mercado. Aquela franja de mercado que está disposta a trabalhar na mesma vibração que eu. E desculpem lá o meu pragmatismo, mas eu sou muitos anos a acompanhar pessoas e é preciso estas coisas serem ditas de uma forma nua e crua para perceberem o que é que realmente faz parte de histórias de sucesso e o que é que faz parte de histórias que não levam a lado nenhum. E sobretudo também aqui, ou adicionando à tua reflexão, Lourdes, nós às vezes também temos que, não é fácil, mas às vezes também temos que não aceitar o status quo, ou seja, se aquela atividade
só faz aquilo, não é? Portanto, há uma determinada maneira de trabalhar e de estar no mercado, mas nós se calhar às vezes podemos pensar como é que se pode fazer jornalismo de outra forma, noutro formato, como é que se pode chegar às pessoas de outra maneira e ter outro tipo de remuneração, como é que se pode trabalhar a fotografia de uma forma que seja diferente daquela que é tradicional. E quando nós encontramos formas de aportar valor ao mercado em áreas que são tipicamente mal remuneradas ou mal pagas, a escrita, seja o que for que a pessoa menciona aqui, quando nós somos disruptivos na forma de trazer valor ao mercado, nós estamos a abrir caminho, não só para nós, como para outras pessoas. Não é? E, portanto, Claro. o mundo está cheio de exemplos de pessoas que fizeram isto. O mundo e Portugal. Há muitos portugueses, pessoas que já fizeram parte da vida do jornalismo, que arranjaram modelos de negócio diferentes para usar as suas valências e competências e arranjarem alternativas que não desvirtuem a sua natureza e aquilo que acreditam, não é? Nem sempre são conhecidos do público e, portanto, há muitas histórias de sucesso que não são conhecidas do público e vale a pena investigar e perceber. Alexandra, mais comentários e perguntas? Ok, temos aqui mais uma pergunta que é a barreira, a dificuldade de candidatar a uma nova área sem ter experiência nesse background e poder ser logo eliminado por isso. Ok, isso pode querer dizer várias coisas. Desde mais, sem ter experiência nesse background. Lá vou outra vez reforçar aquilo que dissemos na Career Conversation, que é, muitas vezes nós achamos que não temos experiência. Mas se calhar, e estamos a pensar nas nossas funções profissionais, por isso é que temos que ir lá atrás à nossa história e ver se realmente não temos experiência, porque se calhar já fizemos em contexto pessoal, em contexto informal, já tivemos determinado tipo de experiências que demonstram que nós até não estamos a partir do zero. Portanto, este exercício tem que ser feito de uma forma global. E se de facto, se chegar à conclusão que não há, ok, reality check, não há mesmo experiência para aquilo que eu quero fazer, ok, e até sou rejeitado porque não cumpro o requisito, ok, vem aqui outra recomendação, e esta também é um bocado disruptiva, que é a seguinte: quando nós nos candidatamos a funções que estão comunicadas nos canais normais, que toda a gente acede, os LinkedIns da vida e sites com empregos, com vagas de emprego, a probabilidade de nós sermos escolhidos é altamente reduzida. Principalmente quando estamos numa crise económica, ok? E porquê? Porque são 7 cães ao osso, como se costuma dizer, e obviamente que a questão da comparação se vai estabelecer com muito mais clarividência e, portanto, haverá provavelmente outras pessoas que têm a tal experiência que esta pessoa não tem. Como é que se pode contornar isto? E esta é uma estratégia, a seguir vou dar outra. Uma das estratégias é perceber onde é que a pessoa quer estar, em que tipo de empresa, qual é que é aquela marca, aquela empresa com quem sempre quis colaborar, conhecer pessoas ligadas a essas empresas, marcar uma reunião com alguém dessa empresa por recomendação a intermédio de alguém de confiança, dar a conhecer o seu percurso e a motivação que tem para fazer, dar a conhecer as suas capacidades e normalmente este exercício, o exercício de pessoas se conhecerem é muito mais produtivo em termos de conseguir um projeto, uma vaga, do que o exercício de responder a anúncios. Portanto, o responder a anúncios é a estratégia menos eficiente de conseguir um emprego. Provavelmente já descobriram isso, mas é de facto é menos eficiente. A outra questão é, se efetivamente não há como fazer essa função sem essa experiência, pois bem, então tem que se pôr a caminho imediatamente. E pôr-se ao caminho imediatamente é criar essas experiências para portfólio. Nem que seja gratuitamente, fazer por voluntariado, fazer na empresa de um amigo sem cobrar valores simbólicos, angariar experiências rapidamente, de diferentes maneiras, para construir o portfólio para noutra altura se poder voltar a candidatar e não estar a partir do zero. Portanto, isto para vos dizer, eu estou só a dar aqui algumas sugestões, mas há montes de maneiras que existem de a pessoa contornar as dificuldades. O que a pessoa não pode é cruzar os braços e, ao primeiro não, porque não tem aquela experiência, concluir que não é possível, porque chama-se isso, e nós na ciência trabalhamos isso, uma amostra não representativa.
Não é uma situação que permitirá uma conclusão assertiva, tem que ser dezenas de situações. E, portanto, até que se chegue a esse número, para mim é um enviesamento. Claramente, claramente. Alexandra, temos Depois mais questões? Sim. Temos aqui uma pedido de recomendação de um exercício para nos ajudar a descolar dos títulos e perceber quem somos em relação ao conteúdo do que fazemos profissionalmente, para nos renomear a nossa função. Ora, Paulo, deixa-me só responder a esta e vamos já calar. Eu falo muito, eu sei. Bom, quando a pessoa diz renomear a profissão, está outra vez a cair no problema, não é? Está a arranjar títulos. Esqueçam isso, esqueçam os títulos, não é? Concentrem-se no conteúdo que querem fazer. O título, não pensem nisso agora, o que é importante é o que é que a pessoa, o que é que está lá dentro, o que é que aquilo representa para o que vai oferecer ao mercado. Exatamente. Depois o título, há pessoas que podem... O título é a última coisa e sinceramente já se trabalha até no limite, já depois da pessoa ter comprovado que está a oferecer valor às pessoas que está a servir e tem feedback e até pode envolver as pessoas nesse exercício. Olha, como é que chamarias a isto? Isso é o menos importante, na minha opinião. Paula. Mas já mencionaste a questão do valor, ou seja, é menos importante o título daquilo que nós fazemos, é mais importante termos a consciência de qual é que é o valor acrescentado que nós trazemos com a nossa... Quem é que ajudamos e como é que ajudamos a fazer o quê? Portanto, isso sim é muito mais importante. O título até podia haver aqui um exercício engraçado no final, qual é o título mais criativo e fazer um brainstorming. Alexandra? Temos aqui um pedido de conselho, recomendação aos jovens desmotivados nesta fase em que têm pouca experiência de mercado de trabalho e muitas vezes já lhes é exigido o retorno do investimento, quer pelos pais, quer por eles próprios. Uhum. Pois é. Alexandra, é disparado. Paula, queres responder? Sendo-te mãe de uma jovem. É verdade. Eu acho que às vezes, quando estamos a entrar em becos sem saída e quando estamos a ser levados por critérios de empregabilidade acima de tudo e não sabemos mesmo o que é que... Quando as pessoas estão completamente desorientadas, isto é como quando fazemos uma viagem e estamos na estrada. Se eu estiver completamente desorientada, o melhor é parar, olhar em volta, perceber onde é que estou e ou pedir ajuda, pedir uma recomendação ou consultar um GPS, do que andar à deriva, não é? E, portanto, quando o nível de desorientação de facto é muito grande e não há respostas e não se conseguem encontrar respostas, é possível parar e fazer uma pausa. No caso, fazer uma antepausa ou fazer... Estou a pensar nas pessoas que, por exemplo, que ainda poderão estar a estudar e que não têm ainda a certeza se é esse o caminho que querem seguir. Para as pessoas que querem integrar o mercado de trabalho e têm de dar resposta aos pais, eu percebo que isto seja de facto complicado, se calhar é ter uma conversa franca e quer dizer, fazer ver aqui que quais é que são os esforços que estamos a fazer, o que é que está a ser feito e é um bocadinho, se eu já fiz todos os esforços e não estou a conseguir encontrar aquilo que estou à procura, mas o meu pai ou a minha mãe me estão a pedir como é que é, então já arranjaste trabalho, olha, já fiz isto, já fiz aquilo, qual é a alternativa que tu me sugeres, não é? Quer dizer, qual é o conselho que me dás? Há muitas coisas que se podem fazer, pode-se arranjar trabalhos de in-between, coisas temporárias para aliviar uma situação financeira, se acharmos que pode ser por aí. E quando o fazemos, se calhar pensar em que tipo de competências alternativas eu posso aceitar aqui uma função a trabalhar num McDonald's, agora não é? Agora não é alternativa, mas é pensar o que é que eu posso aprender, isto não está relacionado com a área que eu estive a estudar, mas o que é que eu posso aprender que depois me pode enriquecer e que são competências que eu depois posso levar para o outro lado. Sim. Realmente, eu sou da opinião que quando o estado de confusão é total, eu acho que devemos parar e fazer uma pausa e fazer um exercício de reflexão e pedir ajuda se for caso disso. Eu gostava de complementar, Paula, com o que tu acabaste de dizer, que foi muito pertinente. Aqui no comentário da pessoa, há aqui algumas frases que eu estou aqui a ler que me estão a chamar a atenção, a questão dos miúdos estarem desorientados, não têm experiência e depois têm que lidar com a exigência dos pais.
que querem ter retorno de investimento, não é? Vamos lá ver uma coisa. Isto ainda começa antes disso, não é? E eu aceitei recentemente um caso exatamente nestas circunstâncias, pensei muito antes de aceitar e aceitei porque me foi passado por uma profissional, porque senão não teria aceito, porque há realmente, isto é mesmo, é uma situação no mínimo desafiante, para não dizer outras coisas. Porque o problema começa exatamente nos pais que estão em casa, ok? O problema aqui não é o jovem, o problema aqui são os pais que estão em casa. Os pais entraram num paradigma, que é um paradigma da carreira instrumental. A carreira serve para ganhar dinheiro e ganhar status. Não serve para sermos pessoas preenchidas e realizadas. Porque se assim fosse, não nos pagariam para fazermos o que fazemos, ok? E, portanto, isto é um chip, um mindset que está muito presente na sociedade portuguesa e que é o problema. O problema não são os jovens, o problema é o mindset com que os pais estão a educar os jovens. E o grau de pressão que colocam nos jovens, desculpem lá, eu tenho assistido a situações que com crianças de 6 anos já estão a pôr uma pressão imensa na primeira classe porque a professora não está a exigir, e eu vivo isto de perto porque o meu filho está na primária, porque a professora não está a exigir e, portanto, bem, é uma coisa incrível. Portanto, é o paradigma da competição, ou seja, paradigma da escassez. Não há lugares para todos, só alguns é que podem ocupar os lugares. Toda esta pressão é passada para os jovens. E o que é que acontece? Os jovens são acompanhados com este mindset e quando estão na sua vida e começam a perceber quem são, não é? E começam a ganhar mais consciência de si ali aos 15, 16 anos, têm aquela pressão, tens que ir, tens que escolher, e qual é a faculdade que vais escolher, qual é a área de que vais seguir, é ciências, é economia, não sei o quê, que eles nem sabem o que é economia, nem para que é que serve, nem o que é gestão, depois vêm-se na faculdade e de repente toda a gente com o drive de serem os melhores e serem destacados para entrar no mercado de trabalho, e quando aterram no mercado de trabalho, meu Deus, o que é que eu estou a fazer com a minha vida? E têm depressões. E despedem-se, e pior, ao final de 6 meses, 1 ano a trabalhar, dizem, eu não quero mais fazer isto, e ficam completamente perdidos e desorientados, e portanto isto é o que está a acontecer, e eu tenho imensos exemplos à minha volta, que tenho tido a possibilidade de conhecer, através de profissionais e através de exemplos pessoais. Há aqui um problema maior, e portanto, o que é que eu tenho para dizer? Aos jovens tenho isto para dizer, nós não escolhemos os pais que temos, vamos respeitá-los, vamos compreender, fizeram o seu melhor, vamos agradecer todo o bem que nos fizeram. A intenção é boa? A intenção é boa, mas nós jovens e jovens adultos temos cabeça para pensar, usemos-la. E portanto, aqui a recomendação que eu faço para os jovens é esta: coloquem-se o mais depressa possível a ter experiências diferentes da que tiveram no ensino secundário ou na faculdade. Façam voluntariado, façam projetos além fronteiras, trabalhem à distância, experimentem o máximo que puderem, façam diferentes coisas, façam outras coisas remuneradas que não aquelas que estudaram, colecionem experiências para vocês perceberem, para que percebam realmente o que é que querem, quem é que são e por onde é que podem evoluir. E até podem trabalhar na área em que escolheram estudar, e confirmar que de facto não é por ali o caminho. Isso também faz parte do caminho, confirmar que não é por ali o caminho. Ainda no outro dia estávamos a trabalhar em grupo e uma cliente nossa, uma adulta na casa dos 30, dizia: não, eu precisava de perceber que o caminho não era por aqui, depois de 12 anos numa organização, e hoje sei que não é por aqui, portanto agora posso explorar os cenários. Isso faz parte do caminho, está tudo bem. Portanto, isto para dizer, máximo de experiências, o mais depressa possível, pagas e não pagas, e de facto perceber, serem empáticos com os pais, agradecer o cuidado, mas também apropriarem-se da vossa voz, não sei se há aqui jovens, da voz deles, e ganharem massa crítica, porque é um exercício de afirmação pessoal, é exigente, mas é possível também ser feito, e deve-se aprender a ter realidade, porque depois da idade adulta é mais desafiante. Mais perguntas, Alexandra? Isto está aqui um monte de coisas, não nos querem deixar ir, que bom. Temos aqui alguns comentários a agradecer, que também agradecemos de volta, e temos aqui uma questão muito específica de um pedido de ideias para como uma pessoa estrangeira se inserir no mercado de trabalho português. Isto é uma questão muito específica.
é muito específica e lá vou eu outra vez voltar ao pragmatismo. Eu hoje estou um bocado assim, sem filtros. Só vocês desculpem-me lá se eu estiver a ser demasiado. Mas é preciso não dourar a pílula e dizer as coisas como elas são, porque a última coisa que as pessoas querem é andar a perder o seu tempo e os seus recursos nas batalhas erradas. O mercado português é um mercado preconceituoso. Ponto número 1. O que é que isto quer dizer? Se a pessoa não sabe falar português, tem um problema sério de integração. E eu tenho acompanhado, tenho tido a possibilidade de acompanhar estrangeiros em Portugal, e este é um tema. Portanto, primeira recomendação, aprender a falar português. É um tema. A outra recomendação é as possibilidades para estrangeiros em Portugal ou são dirigidas a trabalhar com mercados internacionais ou com estrangeiros em Portugal, ok? E, portanto, ou são empresas que têm clientes ou têm sedes, têm filiais noutros países e, portanto, precisam de pessoas nativas desses outros países para trabalhar e, portanto, as empresas na área de serviços partilhados vão ver esses exemplos, ou, de facto, criam possibilidades no nosso país dirigidas para pessoas como eles. O nosso país é um país preconceituoso, por muito que nós afirmamos que somos todos muito abertos, na hora H, na hora de ver... Com os turistas, não é? Com os estrangeiros que vêm passar férias. Sim, portanto, há barreiras, quem é estrangeiro para trabalhar em Portugal. E tem que se falar delas. A recomendação que eu sempre faço, quando o tema é de encontrar trabalho em Portugal para estrangeiros, a primeira recomendação que eu faço é esta. Há uma série de empresas de search, que se chamam empresas de search, que são empresas que normalmente as empresas pagam para encontrarem pessoas qualificadas para fazer determinado tipo de trabalho. E, portanto, a minha recomendação é sempre marcar imediatamente entrevistas com consultores de search. Há vários, basta ir à internet e há várias empresas disponíveis e é fácil marcar uma reunião com um consultor no setor em que a pessoa se posiciona, indústria, serviços, saúde, o que for. Eles normalmente estão organizados por setores, para que a pessoa lhe diga o que é que, em Portugal, na indústria em que a pessoa se quer posicionar, quais são os aspectos mais críticos que são pedidos ao estrangeiro, para além destes que eu estou aqui a referir, quais são os aspectos específicos do setor e da área em que a pessoa se quer posicionar. Isso para fazer um levantamento de informação. E com essa informação a pessoa fica com mais estratégias para se criar um plano de integração no mercado. Mas, primeira recomendação, aprendam português, por favor. Se querem viver em Portugal, não tem como, não há como dar a volta, vai ter mesmo que ser. Mais perguntas, Alexandre? E terminamos, em termos de perguntas, terminamos. Temos aqui agradecimentos para dar a algumas pessoas, a Lara, a Alexandra, a Carla, a Susana. Obrigada a todos. Obrigada a nós. Que olha, estou aqui a ver uma sugestão. Sim, Alexandre, é verdade. Sugestão, não é? A sugestão, a Inês partilhou aqui connosco uma sugestão de alguém que aliou a contar histórias e ao surf. João Kopke. Ok. Boa sugestão, obrigada. É bom saber destes exemplos. E precisamos de muitos exemplos inspiradores. Que nos deixa aqui um link para esse mesmo site, exatamente, João Kopke. Ok. Muito bem, vamos ver. Obrigada pela sugestão. Que bom. Olha, também estou aqui a ver tantos comentários bons a chegar. Obrigada. Nós é que agradecemos a todos vocês, porque eu e a Paula ficamos com uma energia especial quando vocês vêm e quando nos colocam estas perguntas que nós não estamos à espera e que nos dá água pela barba, como se costuma dizer, e que nos permite depois falar das coisas de uma forma transparente, sem dourar a pílula, não é? E sem politiquice e diplomacia, mas como as coisas podem funcionar para cada um de nós. Portanto, muito obrigada por vocês virem, ficamos mesmo contentes quando vocês participam. Passem a palavra, tragam mais gente convosco, tragam os pais dos jovens para aprenderem sobre literacia de carreira no século XXI. Vamos contribuir para mudar o mindset das pessoas sobre carreira, porque o tema de carreira, nós somos completamente uns bebés em Portugal sobre este tema. Vamos passar a mensagem, vamos trazer mais pessoas, serão muito bem-vindas, serão muito bem acolhidas e será um prazer para nós sempre estar aqui para vocês. Paula.
Há aqui uma pessoa que nos está a perguntar como é que é a questão do envio do e-mail, e é até dia 8 exatamente, ou seja, vocês vão receber no vosso e-mail um convite ao preenchimento de um formulário, a contar com 3 perguntas onde poderão partilhar a vossa situação pessoal, profissional, aliás, e nós daremos feedback personalizado, e se o fizerem, apenas se o fizerem até ao dia 8, nós guardamos um dia específico na agenda, já temos marcado na próxima semana, para podermos responder às vossas partilhas. Muito obrigada a todos. Vemo-nos na próxima Career Conversation. Fiquem bem, fiquem seguros, fiquem em casa, mas continuem a trabalhar a vossa literacia de carreira é sempre um grande privilégio poder ter-vos aqui. Até breve, até à próxima.